Olá, tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas lições que eu aprendi com esse livro maravilhoso aqui, que é O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Então, antes da gente começar a falar sobre as lições, sobre as 3 lições que eu aprendi com esse livro, e que a terceira é uma das que eu sempre tô recorrendo a ela sempre que preciso. Então, fica até o final desse vídeo para você conseguir ver quais são todas essas 3 lições. Mas antes da gente começar a falar sobre essas lições que eu aprendi com esse livro, eu acho que é interessante eu explicar o que é esse livro, qual a proposta dele e por que que ele impactou tanto na minha vida. Então, O Ano em que Disse Sim, esse livro da Shonda Rhimes, ele é um livro que conta uma história real. Então a Shonda Rhimes conta a própria história em que durante um ano inteiro ela decidiu dizer sim. E a Shonda, ela é uma roteirista dos Estados Unidos. Ela já roteirizou séries como Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, os Bridgestones. Eu não sei falar esse nome, mas vai aparecer aqui na tela a imagem dessa série, né? Da Netflix, enfim. Mas ela já roteirizou muitas séries famosas, muitas séries importantes. E a Shonda, eu confesso que as séries que ela fez, eu não vi tanto delas. Mas a Shonda tem uma escrita muito boa. Não é à toa que ela é roteirista, né? Mas ela escreveu esse livro e esse daqui é um dos meus livros preferidos. Justamente porque ela conta histórias, conta lições que ela teve nesse ano em que ela decidiu dizer sim. E são lições muito valiosas, muito importantes. Mas como é que surgiu essa história dela começar um ano em que ela ia dizer sim pra tudo? Ela é roteirista, né? Ela é muito famosa e ela sempre recebia pedidos, convites pra ela ir em eventos públicos, participar de entrevistas, dar discursos em eventos. Então, ela sempre recebia esses convites e ela sempre dizia não. Ela sempre falava não. E aí, uma vez ela tava, falando com a irmã dela e tal, ela tava, se eu não me engano, era na ação de graças ou algo assim. Ela tava lá falando com a irmã dela e tudo mais, e se exibindo, né, porque ela tinha tido todos esses convites e tal, e todo mundo tinha querido que ela fosse nos eventos, e ela tava se gabando, falando sobre essas coisas com a irmã, né, quem nunca fez isso daí com a irmã, né, mas... Aí ela tava se gabando e tal, e a irmã dela lá cozinhando, né? Cozinhando e ouvindo. E a irmã dela perguntou, né? E você disse sim pra alguma dessas coisas, desses convites? Aí ela falou assim: não, né? Eu disse não pra todos esses e tal, eu não quero ir nesses eventos e tudo mais. E aí a irmã dela disse uma frase que iria ficar o dia todo, a noite toda, por um bom tempo na cabeça da Shonda, que é: você nunca diz sim pra nada. Então, a Shonda ficou muito com essa frase na cabeça, ficou pensando muito sobre isso, sobre como ela nunca diz sim pra nada. E ela começou a ter uma crise existencial de noite, né? Começou a ter uma crise existencial sobre como ela nunca diz sim pra nada, como a vida dela não tá feliz, como ela tá se sentindo infeliz. E aí é interessante porque ela faz um raciocínio, né? Ela faz um raciocínio no começo. É no começo do livro, não tô dando nenhum spoiler, mas enfim. É no começo do livro e ela já faz um raciocínio que eu acho muito interessante, que ela fala assim: eu tô me sentindo infeliz. Eu nunca digo sim pra nada. Dizer não pras coisas me levou a essa vida que eu tenho, e essa vida que eu tenho é infeliz. Então eu quero mudar de vida. E como que eu mudo de vida? Fazendo algo diferente do que eu sempre faço. Então ela decide ter um ano em que ela vai dizer sim pra tudo. Tudo, tudo, tudo. E nesse ano em que ela diz sim pra tudo, ela diz sim pra muitas coisas grandes, né? Como eventos, entrevistas, fazer discursos. Mas ela também diz sim pra outras coisas. Então tem alguns capítulos em que ela diz sim pro corpo dela, pra aceitar o corpo dela, diz sim pra namorar de novo, porque ela é mãe solteira. Então é um livro muito incrível, eu acho que vale muito a pena ler esse livro, mas eu queria falar sobre 3 lições desse livro. E a primeira lição, de fato, é essa: diga sim para as coisas. Diga mais sim. Então, o sim tem um poder muito incrível, tem um poder maravilhoso.
eu acho impressionante como você dizer sim para algo pode fazer com que toda a sua vida se altere, mude e te gere novas experiências, novas trajetórias, novas coisas para você fazer. Então, o sim tem um poder muito grande. Dizer não também é muito importante, mas quando você diz mais sim, principalmente para aquelas coisas que você às vezes tem medo, você vai ter experiências muito incríveis, muito maravilhosas, muito loucas, às vezes até. Então, o sim é muito poderoso, tem um poder muito grande em dizer sim. E se você não costuma dizer muito essa palavra, eu te recomendo fazer esse exercício. Tenta durante uma semana, ou um mês, ou até se você não tiver toda essa disponibilidade, em um único dia, dizer sim pra tudo. Diz sim pra tudo que vai surgir na sua vida durante um dia inteiro, ou durante uma semana inteira. Vê o que acontece. Será que teria alguma coisa ali que sempre te vinha de oportunidade, que sempre te mandava um convite ou surgia na sua vida e você sempre dizia não, não, não. E aí você decide dizer sim e acontece algo incrível. Ou acontece algo muito ruim, mas que depois te faz pensar sobre algo que você nunca tinha parado para pensar. Então, o sim tem um poder muito grande. Tem um poder de abrir nossas portas, de nos gerar muitas experiências. E eu recomendo muito você fazer esse exercício. Diga sim durante um dia inteiro. Diga sim durante uma semana inteira. E se você for mais audaciosa, diga sim durante um mês inteiro. Esse, inclusive, vai ser o seu primeiro sim. Dizer sim para esse exercício. Mas, enfim, né? A segunda lição que eu aprendi com esse livro incrível é uma lição em que qualquer um pode ter acesso a ela. Não precisa necessariamente ler o livro. Mas o primeiro sim que a Shonda deu, o primeiro sim da Shonda, né? Foi dizer sim para fazer um discurso em uma festa de formatura, em uma colação de grau de formatura de uma universidade. E ela fez um discurso, tipo assim, incrível. É genial esse discurso. E a Shonda disse nesse discurso, né, ela deu 3 lições muito valiosas. E a primeira lição que ela dá é uma lição que me impactou muito. Eu até fiz um quadrinho pra mim mesma, pra mim me lembrar dessa lição, que é: seja uma realizadora. Ela começa falando sobre sonhos, sobre como a gente busca os nossos sonhos, como a gente sonha, como a gente quer realizar muitas coisas, e a gente fica lá sonhando, pensando nas coisas que a gente quer fazer e tudo mais e tal, mas sonhadores são só sonhadores. Eles não são realizadores de fato. Pessoas que só sonham, elas não estão realizando, elas não estão fazendo. E ela conta como ela foi uma sonhadora, como ela ficou no porão da casa da irmã dela, sonhando e sonhando, e que ela queria ser... ela falou o nome de uma atriz, eu não lembro o nome dessa atriz, mas ela falou que ela queria ser essa atriz, e ela queria, sonhava em ser essa atriz, só que essa atriz já tinha a vida dela, essa atriz já existia, a Shonda não poderia ser essa atriz, essa moça, né? Porque essa moça já existia, já tinha a vida dela. Então, a Shonda acabou tendo um insight, né, num certo momento da vida dela, em que ela percebeu que ela viu uma notícia, né, em que passar na universidade de cinema era muito mais difícil do que passar na Universidade de Direito de Harvard. E aí ela chegou e falou: eu adoro desafios, então eu vou passar nessa universidade de cinema. E ela entrou nessa universidade de cinema. E entrando nessa universidade de cinema, ela encontrou uma forma nova de escrever e ela se tornou roteirista. E aí ela começou a produzir séries e tudo mais. E, querendo ou não, aos poucos ela começou a ser a Shonda, começou a viver a vida da Shonda. Então, ao invés dela ficar sonhando em ser outra pessoa, em ter a vida de outra pessoa, ela começou a focar na própria vida e fazer as coisas, realizar as coisas. Então, aos poucos, ela foi conseguindo conquistar muitas coisas. Então, a lição que ela dá é: pare de ficar sonhando e comece a realizar as coisas, comece a fazer as coisas. Então, eu acho que a grande lição desse discurso, né, que ela fala, não é apenas, tipo assim, pra você não sonhar, pra você não ter sonhos, desejos, objetivos. Não é isso.
ela tá falando que só isso daí não basta, você tem que fazer outras coisas. E às vezes fazer coisas que você nem tava esperando, que vai ligado à nossa lição anterior, né? De você dizer sim para as coisas. Porque às vezes você vai precisar realizar as coisas e você vai precisar dizer sim. E isso vai fazer com que você perceba novos sonhos, novas vontades que vão estar sendo realizadas naquele momento. Então, isso é muito incrível de você focar mais em realizar coisas. Então, diga pra si mesmo, eu vou realizar mais coisas, eu quero realizar mais coisas. E comece a, de fato, realizar, fazer. Foque em fazer as coisas, em realizar grandes coisas ou pequenas coisas, porque as pequenas coisas juntas, elas formam grandes coisas também. Enfim, a terceira lição é também desse discurso, em que ela faz esse discurso para os formandos e tal. E ela tá contando, né, nesse discurso, como muita gente pergunta pra ela como é que ela dá conta de tudo. Ela é roteirista, dirige muitas séries e ela é mãe solteira de 3 filhas. Então, além de ela ter que trabalhar, ser uma profissional incrível, ela também tem que cuidar de 3 crianças, 3 meninas, e também ter a própria vida pessoal e tal. Então, ela tem uma vida muito corrida, muito ocupada, e muita gente chega pra ela e pergunta: como é que você dá conta de tudo? Como é que você faz pra conseguir equilibrar tudo isso daí, a sua vida profissional com a sua vida pessoal? E ela fala, né, nesse discurso, eu acho muito engraçado essa parte. Ela fala que ela tem muita ajuda, que ela é muito organizada e tal, e ela fala que isso daí é verdade também, mas que ela vai contar um segredo pra gente, ela vai contar o segredo dela. E nisso, ela fala qual que é o segredo dela pra ela dar conta de tudo. E o segredo é que ela não dá conta de tudo. Então, eu acho incrível essa parte, porque ela mostra que não dá pra você dar conta de tudo, você não vai conseguir equilibrar tudo, você não vai conseguir, de fato, focar totalmente em todas as suas áreas da sua vida. E ela fala exatamente isso. Se você foca em uma das áreas da sua vida, você vai estar deixando de lado outra área. Ela fala que se ela estiver focando em um roteiro, escrevendo alguma cena para um roteiro, às vezes ela vai estar esquecendo ou deixando de, sei lá, fazer a comida para a filha dela, ou levar a filha dela na escola. Ou se ela tá indo num recital da filha dela, às vezes ela tá perdendo alguma cena em que tá sendo gravada, alguma cena que ela escreveu. Então, é sempre esse jogo. Quando você diz sim pra uma coisa, pra uma área, pra alguma situação, você tá dizendo não pra outras. Então, isso ela diz, e eu acho muito importante mencionar isso e lembrar isso, porque sempre quando eu tô me sentindo muito frustrada por não estar dando conta de tudo, por não estar dando conta de fazer todas as coisas que eu preciso fazer ou que eu quero fazer, eu me lembro disso, eu me lembro desse conselho que ela deu, em que a gente não dá conta de tudo. E é por isso que é tão importante a gente priorizar as coisas, a gente dizer, eu quero fazer isso. E quando você diz que você quer fazer algo, você tá dizendo não para outras coisas. Mas é importante você ter essa consciência. Você entender que tudo bem você dizer sim para uma coisa, sendo que você vai dizer não para outras. Tá tudo bem, porque você tá escolhendo quais coisas você quer dizer sim e quais você quer dizer não. Então eu acho isso daí muito importante, muito incrível, muito valioso, é uma lição muito valiosa. E enfim, eu acho que vale muito a pena ler esse livro. Se você gostou dessas lições, né, que eu disse, provavelmente você vai gostar muito desse livro. Ainda mais porque a Shawn dela é muito divertida, então a escrita dela é muito fluida, muito dinâmica. E ela é muito divertida, ela faz muitos comentários engraçados e divertidos. Ela, inclusive, o primeiro capítulo ela já fala sobre como ela é velha e mentirosa. Então, eu acho muito divertido esse livro. É um livro pra você ler no final do dia e você dá umas risadas e também dá uma refletida sobre a vida. Então é um livro muito leve, mas também muito poderoso e muito sábio. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas. E se você gostou delas, já clica no like, porque isso me ajuda muito, muito mesmo. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, porque aqui a gente fala sobre amor próprio, sobre lições que outros livros nos ensinaram, outras lições que a vida nos ensinou. Então, sinta-se bem-vinda, bem-vindo a se inscrever no meu canal e fazer parte da nossa comunidade. Enfim, até o próximo conteúdo!